Bom dia, meus amigos. Aqui é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, extenso, que cai bastante em vestibular, que é a nossa calorimetria. Claro que aqui a gente só vai falar dos principais conceitos, né? Que são aqueles conceitos que mais são cobrados nos vestibulares, tranquilo? Muitos deles a gente já falou ao longo de outras aulas, mas a gente vai relembrar dentro dessa aulinha, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que ter dentro da aula de calorimetria, claro, é o conceito de calor, já que calorimetria é o estudo do calor. Então, por definição, calor é uma energia térmica em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas. Então vamos esmiuçar um pouquinho esse conceito aí. Primeiro que ele começa dizendo que calor é uma forma de energia. Isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, que a unidade de calor no sistema internacional é o joule, já que calor é uma forma de energia. E não pensem que foi fácil nós concluirmos que calor é uma forma de energia. Essa ideia de que ele é uma modalidade energética só surgiu alguns séculos atrás. Então, quando Lavoisier, há muito tempo atrás, começou a estudar o calor, e naquela época nem se chamava calor, e sim calórico, não se tinha a ideia de que era uma forma de energia. E aí, alguns séculos depois, através de um experimento muito famoso, feito por William Prescott Joule, um físico inglês, a gente concluiu definitivamente por esse experimento que sim, calor é uma forma de energia. Claro que a gente vai ver lá na frente que é uma forma de energia que a física considera degradada. O que é uma energia degradada? De difícil conversão em algo útil, de difícil conversão em trabalho, mas é uma modalidade energética, tranquilo? Beleza. Além disso, é bom que a gente saiba que ela também é chamada de energia térmica. Por que a palavra térmica? Porque térmica associa a temperatura. Então, é bom que a gente entenda esse termo que sempre vai aparecer dentro da calorimetria, que é energia térmica. Então, a energia térmica fluindo de um corpo para outro em virtude da diferença entre suas temperaturas. Então, não é uma energia qualquer. É uma energia que só surge pelo desnível térmico, ou seja, pela diferença entre duas temperaturas de duas substâncias. É bom também que se frise que só podemos chamar de calor a energia térmica quando fluindo, porque se ela ainda está no corpo A ou se já foi absorvida pelo corpo B, ela não pode ser chamada de calor. Aí a gente vai dizer que ela é energia interna de A ou energia interna de B. Então, lembrando, só pode ser chamado de calor enquanto essa energia estiver fluindo de um corpo A, mais quente, para um corpo B, mais frio. Por isso que, do ponto de vista da física, frases do tipo eu estou com calor estão erradas. Porque, do ponto de vista da física, um corpo não pode ter calor, já que calor é um conceito transitório, só existe enquanto a energia estiver transitando entre dois corpos. O máximo que você pode dizer é que houve um aumento na sua energia interna. Agora, calor propriamente dito exige trânsito de energia entre dois ou mais corpos. Beleza, galera? Então, resumindo, calor é uma forma de energia, que nós chamamos de energia térmica, em trânsito entre dois ou mais corpos a diferentes temperaturas. Belezinha? Aí você poderia perguntar assim, mas professor, qual o efeito que eu posso produzir num corpo ao fornecer calor para ele? Aí tem dois efeitos que nós vamos estudar separadamente. Nesse primeiro capítulo, a gente vai estudar o primeiro efeito, que é aumento ou variação, porque pode também diminuir, variação na temperatura. Então você pode fornecer calor para um corpo e esse calor produzir o que nós já esperamos, que é um aumento na temperatura. Quando você fornece calor para um corpo e esse calor provoca apenas variação de temperatura, a gente vai chamar esse calor de sensível. Porém, pode acontecer de você fornecer calor para um corpo e esse calor produzir nesse corpo mudança de estado físico. Ele passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Quando isso acontecer,
a gente vai chamar esse calor de calor latente, que é objeto de estudo do nosso próximo capítulo. Esse capítulo a gente vai tentar desenvolver aí o estudo do calor sensível. Então, resumindo, é isso, galera. Forneceu o calor, provocou apenas alteração na temperatura, você já sabe que esse calor é chamado de sensível. Forneceu calor, produziu uma mudança de estado naquela substância, você sabe que esse calor vai ser chamado de latente. E cada um deles tem a sua expressão matemática. Por isso que é bom que a gente entenda bem a diferença. Um tem uma fórmula, outro vai ter outra fórmula. Beleza até aí? E é o que a gente vai falar justamente agora, aqui nesse capítulozinho. Ó, a gente vai falar sobre quantidade de calor e equação fundamental da calorimetria. Então aqui está dizendo para a gente, na quantidade de calor, que a unidade de calor no sistema internacional é o Joule. Porém, é muito comum, como uma homenagem histórica a Lavoisier, a gente usar também como unidade, é usual, é comum, não é oficial, a gente vai usar a caloria. E aí você poderia perguntar, professor, mas se hora eu posso usar caloria, hora eu posso usar Joule, e não são a mesma coisa? Existe uma relação de equivalência entre elas? Sim, e está colocado aí. Uma caloria é aproximadamente 4,186 Joule. Alguns autores arredondam para 4,2, outros autores arredondam para 4, para facilitar a nossa conta. Então, até o momento em que não se sabia que calor era uma forma de energia, usávamos calorias. Mas a partir do momento que Joule fez um experimento e comprovou categoricamente que calor é uma forma de energia, então deve ser expressa em Joule, a gente teve que elaborar esse equivalente mecânico do calor, ou seja, essa relação matemática que você aí está vendo entre caloria e Joule. Beleza até aí, galera? E aqui embaixo você tem a nossa famosa equação fundamental da calorimetria. O que essa equação expressa para a gente, galera? Ela nos diz como calcular a quantidade de calor sensível que você deve fornecer a uma determinada amostra de massa M para que ela varie sua temperatura de Δθ. É o famoso Q macete. Então você tem Q igual a M vezes C vezes Δθ. O que é M? É a massa do corpo, em gramas, que recepciona, que recebe essa quantidade Q de calor. C é o calor específico dessa substância, que eu vou comentar um pouquinho mais. E Δθ é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial daquela amostra. Detalhe, galera, esse Δθ ele pode ser positivo ou negativo, já que ele é temperatura final menos temperatura inicial. Se a temperatura final for maior que a inicial, significa que houve aquecimento. Se a temperatura final for menor que a inicial, significa que houve resfriamento. Ou seja, se o Δθ der positivo, significa que o calor foi recebido pela amostra. Se o Δθ der negativo, significa que o calor foi cedido pela amostra. Então, quando uma substância recebe calor, óbvio, pela nossa lógica, sua temperatura aumenta, o Δθ dará positivo. Se essa mesma substância cede calor, sua temperatura cai e o Δθ vai ser negativo. Então, essa relação matemática, Q igual a mc Δθ, ela expressa justamente isso que a gente está falando. Então, quando o Q é positivo, significa que o calor foi absorvido pela amostra. Se o Q der negativo, ele foi cedido. Então, essa quantidade Q de calor, ela depende dessas três variáveis que estão aí constando na equação fundamental. Da massa da substância, que vai receber esse calor ou perder, do calor específico dessa substância e da variação de temperatura sofrida por essa substância. Belezinha até aí? Aí você falaria assim, mas professor, o que é na prática esse nosso calor específico? E aí, galera, acho que está por aqui uma definiçãozinha formal. Está aqui, ó. A definição formal de calor específico é, numericamente, a quantidade de calor que faz variar em 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama de substância. Precisa saber isso? Óbvio que não. Mas o lado teórico do calor específico é interessante que você note. Por quê? Porque existem substâncias que têm calores específicos elevados, e existem substâncias que têm calores específicos reduzidos. O que isso influi na prática para aquela substância? Ou seja,
Qual é a característica que aquela substância vai manifestar se ela tiver um calor específico alto, por exemplo? Beleza, galera. Então vamos tentar explicar isso. É interessante você notar que o calor específico é como se fosse uma inércia térmica daquela substância. Como assim inércia térmica da substância? Deixa eu guardar essa informação. Vamos lá para a mecânica falar rapidamente um pouquinho de Newton. Como é que Newton definia massa, galera? Newton falava que massa era uma medida da inércia do corpo. Então vamos lá, massa é uma medida da inércia de um corpo. Mas professor, o que ele queria dizer na prática com isso? Simples e óbvio. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é para você colocá-lo em movimento ou para freá-lo, se ele já estiver em movimento. Então, por isso que ele dizia que massa é uma medida da inércia. Então, quanto mais massivo é o corpo, mais difícil é para você colocá-lo em movimento, ou seja, mais difícil é para ele entrar em movimento. Então, voltando para a nossa calorimetria, quanto maior o calor específico da substância, mais ela demora para variar a sua temperatura, mais ela resiste em variar a sua temperatura. Então, é isso que quer dizer na prática. Substâncias que têm calores específicos pequenos variam com muita facilidade sua temperatura. Veja, por exemplo, a areia. Né? Você pega uma porção de areia e expõe ao sol por um período de tempo curto, rapidamente sua temperatura se eleva, tem baixo calor específico. Já se você pegar uma mesma amostra de água, você vai ver que ela demora para variar a sua temperatura. Então significa que tem um calor específico elevado. Então a variação de temperatura que ela vai sofrer no mesmo intervalo de tempo é pequeno. Por isso que, em geral, a água é utilizada como líquido refrigerante, ou seja, para refrigerar motores de automóveis, motores de aviões. Você nota que quando você vai abrir o motor de um automóvel, o radiador desse automóvel é preenchido com água. Então é um líquido que circula e refrigera o motor. Ele vai, refrigera e volta. Sua temperatura volta elevada? Claro que sim, mas se fosse um outro líquido, a temperatura estaria muito mais alta, não é? Então ele é utilizado como líquido refrigerante justamente por causa dessa capacidade de variar pouco a sua temperatura. Você nota também em regiões onde você tem uma abundância de água, regiões mediterrâneas, regiões costeiras, litorâneas, você tem uma estabilidade climática maior, não é? Você não vê variações tão bruscas de temperatura como você vê, por exemplo, no deserto. Então, no deserto, pela ausência de água, a temperatura oscila muito entre o dia e a noite. Às vezes, à noite, né, na madrugada, você experimenta aí até temperaturas negativas. Agora, você vai numa cidade costeira ou numa cidade mediterrânea, você não vai ver uma amplitude térmica tão elevada. Por quê? Porque o vapor de água presente no ambiente não permite variações tão elevadas de temperatura. Então a água é um grande estabilizador climático global, graças ao seu elevado calor específico. Belezinha até aí, galera? Então vamos lá prosseguir um pouquinho. Bom, esse termo Mzinho, Czinho, constante na fórmula, né, da equação fundamental, ele também é chamado de capacidade térmica do corpo. Então, você tem Q igual a MC delta θ. Esse produto MC nós também chamamos de capacidade térmica do corpo. Então, se no lugar do Mzinho, Czinho, você botar Czão, fica Czão igual a Qzão sobre delta θ. Frise-se o seguinte, quando eu falei em calor específico, eu falei em calor específico da substância, porque é uma característica da substância. Já a capacidade térmica depende da massa do corpo, então é uma característica do corpo. Então são coisas que a gente tem que separar bem. Mas professor, na prática, o que seria mais ou menos a nossa capacidade térmica? É como se fosse a capacidade que um corpo tem de armazenar calor. Não vamos colocar assim, vamos dizer, armazenar energia térmica de agitação. Mas na prática você entendeu. Então, quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior a sua capacidade de armazenamento dessa energia térmica. Por isso que na fórmula você vê Czão igual a Qzão sobre delta θ. Como assim, professor? Se você tem dois corpos, um com capacidade térmica maior, outro com capacidade térmica menor, o que quer dizer isso
na prática, experimentalmente. Significa o seguinte, se você quiser levar os dois à mesma temperatura, significa que o de maior capacidade vai ter que armazenar, vai ter que absorver mais calor. Aquele de menor capacidade, para chegar naquela mesma temperatura, pode se dar o luxo de absorver menos calor. Então, quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior sua capacidade de absorção de calor. Quanto menor a capacidade, menor a sua capacidade de absorver calor. Belezinha até aí, galera? Então, esse conceito é importante. Então, capacidade térmica é de um corpo. Por quê? Porque se você tem 1 kg de ferro e 1 tonelada de ferro, ambos são ferro. Ambos têm o mesmo calor específico, porque são feitos da mesma substância, ferro. Agora, um tem massa de 1 kg, o outro tem massa de 1 tonelada. É claro que para chegarem na mesma temperatura, o maior vai ter que absorver mais calor. Daí a gente dizer que ele tem uma capacidade térmica maior do que o outro corpo. Belezinha até aí, galera? Ótimo. Bom, um sinônimo que de vez em quando cai em prova, normalmente prova militar, é equivalente em água. Então, a capacidade térmica de um corpo também pode ser chamado de equivalente em água. Foi, galera? Ótimo. Aí vamos falar um pouquinho sobre o nosso calorímetro. Professor, o que seria calorímetro? Nada mais são do que recipientes, em geral metálicos, onde você coloca ali dentro os 2 ou mais objetos que você queira estudar, as trocas de calor. Então, quando você coloca vários objetos dentro de um recipiente com o objetivo de estudar as trocas de calor que ocorrerão entre eles, esse recipiente especial que a gente usa em laboratório, em geral metálico, nós chamamos de calorímetro. Esse recipiente metálico normalmente é feito de cobre, é feito de alumínio, não é? E para impedir que o ambiente participe das trocas de calor, a gente normalmente isola esse recipiente com paredes isolantes, também chamadas de paredes adiabáticas. Óbvio que esse isolamento nunca é perfeito. Pode até ser que ele seja perfeito em algumas questões de física, mas experimentalmente em laboratório vocês sabem que isso não acontece. Por isso que em questões de física você ouve muito o termo, um calorímetro ideal. Significa o quê? Um calorímetro que não permite nenhuma participação do meio exterior nas trocas de calor. Por isso que o nome é perfeito, já que isso nunca vai acontecer, não é? E outra característica que um calorímetro também tem que ter, além do seu isolamento, é que o material de que ele é feito, alumínio, cobre ou qualquer outro, tem a baixa capacidade térmica. Característica essa que nós já comentamos. Como assim, professor? Baixa capacidade térmica. Baixa capacidade de absorção de calor, porque senão ele também irá participar das trocas de calor. Exemplo, você vai botar 2 objetos ali dentro, a temperatura é diferente, esperando que só haja troca de calor entre os dois. Se o calorímetro não tiver baixa capacidade térmica, ele também vai participar como um terceiro objeto. Então é interessante que quando você use um determinado material para fazer um calorímetro, ele tenha baixa capacidade térmica. Em exercícios de física, eles costumam falar assim, um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então você já sabe que ele não vai participar das trocas de calor. Porém, se ele te der a capacidade térmica do calorímetro dentro de uma questão, você já sabe que ele vai ser mais um nas trocas de calor, não é? E em se falando de troca de calor, existe uma equação muito importante que a gente tem que saber toda vez que nós nos depararmos com 2 ou mais objetos trocando calor dentro de um calorímetro, não é? Ou até mesmo no dia a dia, apesar de que no dia a dia a gente não tem sistemas que são isolados termicamente, né? Mas vamos lá, digamos que você tivesse um sistema isolado termicamente, como por exemplo um calorímetro, não é? Com paredes isolantes perfeitas, com o próprio material do calorímetro não participando. Então vamos dizer que a gente tem aí um calorímetro ideal com capacidade térmica desprezível. Se você colocar 2 ou mais objetos ali dentro, você garante, já que o calorímetro é ideal, que eles só vão trocar calor entre si, não é? E aí a equação geral vem para falar justamente o seguinte, que o somatório desses calores trocados, ou seja, cedidos e recebidos,
tem que dar zero. Ué, professor, não entendi, tem que dar zero? Sim, é meramente uma convenção. Como assim uma convenção? Vamos para um exemplo bem simples, onde você tem duas substâncias, uma substância A e uma substância B, a diferentes temperaturas. Coloquei ali dentro, supondo que esse calorímetro seja ideal. Se o calorímetro é ideal, isso me garante que todo o calor que sai de A chegue exatamente em B. Ele não vai para mais ninguém. Ele sai de A e chega exatamente em B. Já vimos que quando um corpo cede calor, esse Q vai dar negativo. Já vimos que quando um corpo recebe calor, esse Q vai dar positivo. Lembra do MC delta teta? Delta teta positivo, delta teta negativo. Então o que a física anotou com 2 e depois ela generalizou? Esse cara que cede é menos que. Esse cara que recebe é mais que. Então quando eu somar os dois, vai dar quanto? Zero. Então quando você tiver 2 ou mais objetos, por exemplo, 5 objetos, você vai ter uma galera que vai ceder, você vai ter uma galera que vai receber. Tudo bem? Eu te garanto que se você somar isso daí tudo, vai dar zero. Essa é a famosa equação geral das trocas de calor, que a gente sempre vai utilizar em probleminhas envolvendo 2 ou mais objetos trocando calor. Por exemplo, quando você mistura uma água quente por uma água fria, para produzir uma água morna, quando você mistura café com leite, não é? E por aí afora. Então nós temos várias situações do dia a dia que não são ideais, porque não se dão em um ambiente descontrolado, mas dá para a gente, a grosso modo, tentar identificar aí uma equação geral das trocas de calor. Belezinha até aí, galera? Ótimo! Então acabamos esse capítulozinho, certo? Que é o capítulo relativo a calor sensível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre calor latente, que é aquele calor que você fornece a uma determinada amostra e produz nela mudança de estado físico. E em se falando de mudança de estado físico, eu coloquei aqui um resuminho para a gente lembrar das principais mudanças de estado físico. Então, passagem do sólido para o líquido é fusão, a volta é solidificação, do líquido para o gasoso é a vaporização, a volta é a condensação ou liquefação, e diretamente do sólido para o gasoso, sublimação. A volta, alguns autores chamam de sublimação, outros autores chamam de ressublimação. Então vamos falar um pouquinho, por enquanto, da nossa sublimação. Galera, sublimação é aquela passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Algumas substâncias, em condições ambientais, sofrem sublimação, não é? Você tem aí o gelo seco, que é o CO2 sólido, você tem a naftalina, você tem o iodo e outras substâncias. Então, quem já se deparou com naftalina, que é aquela bolinha, na verdade, branca que a gente coloca junto às nossas roupas para evitar o aparecimento de traças, etc., você nota que de um tempo para o outro ela desaparece. Ela simplesmente foi do estado sólido para o estado gasoso. Então, ela sublimou. O gelo seco também, não é? O gelo seco nada mais é do que uma pedra de gelo, só não é um gelo feito de água, não é o famoso gelo comum. Ele, na realidade, é CO2 sólido, muito utilizado em efeitos teatrais, efeitos cinematográficos, né? Porque solta aquela fumacinha branca gelada, é muito utilizada por vendedores de picolé, sorvete, nas suas carrocinhas, né? Onde eles botam aquele gelo ali dentro, porque ele não produz água, ele sublima e resfria todo aquele ambiente ali dentro, sem a presença de água que molharia todos os seus pertences. Beleza até aí? Então isso nós chamamos de sublimação. Professor, mas tem a volta? Será que uma substância pode passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido? Sim. Um exemplo típico que nós temos aí em laboratório é o iodo. A gente faz um experimentozinho com iodo dentro de um recipiente e a gente nota que ao aquecê-lo ele desaparece e os cristais reaparecem na parte de cima do recipiente. Olha que coisa interessante, né? Então você aquece o cristal, ele desaparece, sublimou. Esse vapor de iodo em contato com uma tela mais gelada se ressublima e as pedras de iodo são reconstituídas. Isso nós chamamos de ressublimação. Algumas observações sobre a vaporização. Galera, a vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Dependendo da velocidade em que isso ocorra, nós temos evaporação,
ebulição e calefação. A evaporação é aquela mais lenta e que ocorre a qualquer temperatura. Então você coloca um recipiente com água ali no canto do seu quarto ou no canto da cozinha, você vai ver que daqui a 3, 4 dias, uma semana, aquela água desapareceu. Então, perdão, essa mudança de estado foi muito lenta. E é bom a gente frisar que ela pode acontecer a qualquer temperatura, né? Você bota a água ali a 20 graus, ela vai evaporar. Se o ambiente tiver a 40, ela vai evaporar. Se o ambiente tiver a 80 graus, ela vai evaporar. Só que, óbvio, quanto maior a temperatura, mais rapidamente ela vai evaporar. Beleza até aí? Ótimo, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre ela. Já a ebulição não, galera. A ebulição não acontece a qualquer temperatura. A ebulição ela acontece a uma temperatura específica que é característica daquela substância. Por exemplo, a água. A água só ferve a 100 graus Celsius. Isso, claro, ao nível do mar. Agora você pega, por exemplo, o álcool já em torno de 72, 73 graus Celsius. Então, cada substância vai ferver uma temperatura específica, o que já diferencia esse processo da evaporação. Outra diferença que esse processo tem é, diferentemente da evaporação, que é um fenômeno de superfície, ou seja, as moléculas da superfície saltam para o ambiente. E é isso que caracteriza a evaporação. A ebulição, não. É um fenômeno que acontece em todo o corpo, normalmente através de um movimento turbulento, com formação de bolhas, correntes de convecção. Então você identifica claramente quando está ocorrendo ebulição. Belezinha? Já a calefação é aquela passagem quase que instantânea para o estado gasoso. É típico aquele exemplo de você abandonar uma gotinha de água numa superfície metálica superaquecida, por exemplo, uma frigideira. E aí você ouve aquele chiado característico, né? Aquele tss. Esse chiado significa que aquela gota de água ou aquela quantidade que você derramou está passando quase que instantaneamente, né? Não é tão instantâneo assim, demora um pouquinho, mas comparado aos outros processos é super rápido. Então, passa muito rapidamente para o estado gasoso. É isso que nós chamamos de calefação. Belezinha até aí, galera? Foi aqui embaixo, então, o nosso conceito de calor latente, que a gente já tinha comentado, e mais abaixo a fórmula da quantidade de calor latente. Enquanto no calor sensível era Q igual a mc delta θ, aqui você tem Q igual a m vezes L, o famoso QMEL, não é? Onde m é a massa que vai receber essa quantidade de calor e L é o calor latente característico daquela mudança de estado. Não entendi, professor. Exemplo, pode ser que numa questão seja dado o Lzão de fusão do gelo. Ele vai te dar o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. O que isso deve significar para você? Que para você derreter 1 grama de gelo, temos que fornecer a ele 80 calorias. Óbvio está que para derreter 2 gramas, 160, 3 gramas, 240 e assim sucessivamente. Essa é a importância do calor latente de fusão do gelo dentro de uma questão. Pode ser, por exemplo, que ele te dê o latente de vaporização da água, o Lzão, esse Lzão, só que de vaporização da água, que é 540 calorias por grama. Significa que para você vaporizar 1 grama de água, temos que fornecer a ela 540 calorias e assim sucessivamente. Beleza? Lembrando que esse calor só aparece quando há mudança de estado, galera. E em se falando de mudança de estado, a gente tem que falar também sobre curva de aquecimento. O que seria essa curva de aquecimento, galera? Seria um gráfico que mostraria para a gente as sucessivas temperaturas que uma amostra vai assumir quando aquecida, inclusive os momentos em que ela mudará de estado. Então, por exemplo, temos aí uma curva de aquecimento que é típica do gelo. A gente começou com gelo aí a menos 20 graus Celsius e fornecemos indefinidamente calor para ele. Você nota através desse gráfico, ele vai de menos 20 até 0, sem mudar de estado, então é calor sensível. No 0, que é aquela letrinha B ali, você tem um patamar, que é uma retinha horizontal, significa que ali a temperatura não está mudando apesar do fornecimento de calor. Então o que deve estar acontecendo é a mudança de estado. Esse primeiro patamar, que é o patamar B,
nós chamamos de fusão. Significa que o gelo está derretendo. A partir do momento que todo o gelo derreteu e se transformou em água, partimos para a curva C. Né? É um aquecimento da água que leva essa água até 100 graus Celsius. Aí estamos diante de um novo patamar, que é o patamar D, significa uma nova mudança de estado. Então a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Ao final desse processo, temos a curva E, onde toda a água líquida se transformou em água gasosa e continuamos o aquecimento. É interessante você notar que se você tiver retinhas inclinadas, significa calor sensível, meramente aquecimento. Se você tiver retinhas na horizontal, os famosos patamares, significa calor latente, ou seja, calor envolvido em mudança de estado. Analogamente a uma curva de aquecimento, você tem aí também uma curva de resfriamento. Notem que a primeira curva de aquecimento é quando você fornece calor, não é? Então a temperatura tende a aumentar. Na segunda curva, que é a curva de resfriamento, você retira calor dessa amostra, o que faz com que sua temperatura diminua. Beleza até aí, gente? E aí, na outra aulinha, aliás, nas outras aulinhas, né? Eu acho que hoje eu vou ter tempo de falar sobre isso. A gente vai falar aí sobre diagrama de fase e depois a gente vai falar sobre mecanismo, processos de transmissão de calor, condução, convecção e irradiação. Certo, galera? Espero que vocês tenham aprendido bastante e aí fiquem atentos para a próxima aula que eu devo postar hoje. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e fui!